Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, dando sequência aí ao nosso livro do segundo bimestre, né? Livro esse que já foi iniciado com um tópico que nós já trabalhamos, foi o tópico intitulado Conto. Temos aí agora como segunda unidade a semântica, já esclarecendo que semântica é o estudo do significado, tá bom? Estudo do significado como um todo, de palavras, de textos, de frases, sempre trabalhando o sentido aproximado. E nós temos no nosso livro aí uma distinção de léxico e semântica. Então, léxico, conjunto de palavras de uma língua. Por exemplo, o dicionário, não é? Nós temos o dicionário como conjunto do léxico de uma língua, ou seja, conjunto de palavras. Semântica, significado das palavras e os valores que assumem em determinados contextos. Então, assim, o significado, mas o que ele vem, o que essa palavra, determinada palavra em análise, o que ela vai significar nas variadas situações de uso, tá bom? Então, uma palavra pode significar uma coisa no momento, significar outra em outro momento, tá bom? Então, tudo vai variar em função do uso. Vocês vão percebendo isso na prática ao longo dos estudos, tanto do 8º ano, do 9º, principalmente no ensino médio. Vocês vão perceber isso com muito detalhe. Os estudos do léxico e do semântico de uma língua observam o mesmo objeto, porém podem encontrar conteúdos significativos diferentes. Então a gente pode ver aí um exemplo aí, o livro dá o exemplo de moeda. A palavra moeda faz parte do léxico da língua. Dentro daquele acervo, daquele conjunto de palavras, nós temos a palavra moeda. Abrindo a parte semântica, nós temos os vários significados. Peça de metal, aço, bronze, geralmente circular, usado como forma de pagamento. A questão das moedas que nós usamos hoje em dia. Ou termo usado para referir-se a transações monetárias. Aí, por exemplo, a moeda brasileira, que é o real, a moeda dos Estados Unidos, o dólar. Em sentido figurado, ele pagará na mesma moeda. Temos esses exemplos no livro, ou seja, da mesma forma. Então, reparem como os sentidos variaram, até confirmando o que eu acabei de dizer. Campo lexical e campo semântico. Então, campo lexical, conjunto de palavras do léxico de uma determinada língua que possui o mesmo radical ou pertence a uma mesma área de conhecimento. Então, sabemos que o radical é a base da palavra. É através desse radical que nós formamos outras palavras. Então, nós temos aí, pegando como exemplo de radical, casa, casinha, casarão, casebre, enfim, várias palavras com a mesma base, com o mesmo radical de casa, ou mesma área de conhecimento. Aí vamos lá, dentro do aspecto casa, nós temos sala, banheiro, cozinha, porta, aspectos ligados à casa de certa forma, tá bom? E aí, abrindo a questão depois do campo semântico, conjunto de significados que uma palavra pode apresentar. Então vamos lá, palavra morte, morrer, falecer, partir dessa para melhor, etc. Então são os vários aspectos de sentido que uma palavra vai evocar, tá bom? Polissemia, vocês vão trabalhar com isso com mais detalhes no ensino médio, mas o livro já dá uma introdução. Extensão do significado de uma palavra. Reparem que não foi nem essa definição que o livro deu, mas eu estou dando porque, por experiência de trabalhar com esse assunto, e o significado de polissemia que eu dei está mais simples para vocês entenderem. Então vamos lá, quando eu digo que a extensão do significado de uma palavra, e pegando como exemplo a palavra ponto, nós vemos ponto. Ponto pode ser de quê? De ônibus, a noção geométrica que nós temos na geometria, ponto, reto e plano, né? O ponto, a matéria, o assunto. Por exemplo, o professor explicou aquele ponto de verbos. Ou seja, o ponto tal será cobrado na prova. Pode ser o ponto também de nota, que eu nem coloquei aqui. Mas falando em matéria e assunto, a gente lembra, né? Ganhou pontos na aula de geografia. E por aí, e daí por diante. Tricô e crochê, que é o ponto da linha. Pode ser o ponto sinal gráfico ali, está escrevendo e faz um ponto. Olhe como a palavra ponto se estende. Isso é polissemia. Tomando como referência o significado de poli, que significa vários ou várias, e sema, que vem de semântica. Tá bom? Então, vários significados.
E daí, para confirmar isso tudo, é lógico, como eu sempre falo e vou repetir, é importante ler o livro, dar uma lida nos textos, elaborarem as atividades propostas, que eu já sugiro aqui, páginas 26, 27, 28, 29 e 30. Corrigiremos na próxima oportunidade, na próxima aula, sendo que imprescindível a leitura do livro, a leitura dos quadrinhos, das propagandas, das curiosidades, não tem como não ler para entender. E toda e qualquer dúvida estou à disposição para esclarecer, tá bom? Um bom dia para vocês e até a próxima.